Recebi essa pergunta, mensagens privadas, e chamo o namorado, que a conversa vai ser longa. Vamos falar sobre o primeiro concílio de Nicéia, sim, aquele famoso, ocorrido em 20/5/325 depois de Cristo. Senta que lá vem história. E eu não vou dar mastigado, porque eu sei que vocês carregam em cima do pescoço a máquina mais inteligente e sofisticada que existe. Sim, seu cérebro. Bote ele para funcionar, meus queridos. Oi! Bom, para mais informações, para entender o Paranauê completo, link na bio. O tempo acabou. A mensagem foi: boa noite, amiga. Desculpe o horário. Estou procurando um vídeo seu para mostrar pro meu companheiro. Mostra pra ele. Venha cá, companheiro. Chegue mais. Seja bem-vindo ao hospício da tia Bebê. Você explica sobre o VAT e sobre o que eles fizeram com a história de Jesus e sobre a Bíblia, né? Bom, vamos lá que a história é longa. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos, presta atenção, reunidos na cidade de Nicéia, da Bitínia, pelo imperador romano Constantino I, em 325. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Ósio de Córdoba, 257 a 359, para definir a natureza de Cristo diante ao arianismo. Mas tia Vevê, o que é arianismo? Você não contava com a minha astúcia, não é mesmo? Óbvio, dei um Google. O arianismo foi uma das heresias, sim, que surgiram durante a Alta Idade Média, aproximadamente entre o século 4 depois de Cristo e 10 depois de Cristo. X é 10, né? Esse período foi marcado por várias mudanças políticas e religiosas. Nossa, que coincidência. Principalmente por conta da queda do Império Romano e a divisão que se deu entre a cristandade oriental e ocidental. Quem tá estudando meu livro tá entendendo tudo. Tá fazendo assim... Um monte de ficha caindo, não é mesmo? Eu sei. Calma que vai piorar. Quais foram as decisões do Concílio de Nicéia? Ainda são relevantes no cristianismo, pois dizem respeito à definição de crenças essenciais, ao calendário das festas religiosas. Vocês dizem amém? Para o Império Romano. Ai, não falei isso. A data dos principais feriados, especialmente a Páscoa, pagã, foi fixada nesta ocasião. Engraçado que os judeus do Velho Testamento já comemoravam a Páscoa, não é mesmo? Uai! Continuando, estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio dos bispos do Oriente. Olha que loucura! Qual a principal diferença entre credo niceno e credo apostólico? Existem dois credos, o símbolo do credo apostólico, que nos vem dos inícios do cristianismo, e o credo niceno, constantinopolitano, ou seja, estava dando trabalho, Jesus Cristo, Sananda e Yeshua, estava dando trabalho para o imperador Constantino, meus queridos. Então tiveram que mudar o Paranauê, que contém algumas verdades da fé que foram definidas posteriormente por diferentes concílios. Os dois credos revelam a preocupação da igreja diante de várias heresias que foram condenadas. Eles mudaram tudo. A história da Igreja Católica Apostólica Romana tem seu início por volta do ano 30 depois de Cristo, por ocasião do ministério de Jesus Cristo, que escolheu os 12 apóstolos com os quais edificou sua igreja, Mateus 16:18. Jesus escolheu um como principal, seria o primeiro papa, O primeiro entre iguais, Simão, a quem ele chamou Pedro. Então, quem foi o primeiro papa da história da Igreja Católica, Foi Pedro. Só que Jesus nunca criou religião nenhuma. Vamos ver quem foi Constantino, por Juliana Bezerra. Flávio Valério Aurélio Constantino, 272 DC, 337 DC. Chamado de Constantino o Grande, tem que ser inseguro mesmo. Foi o segundo imperador romano da dinastia Constantina. Foi o primeiro imperador a dar liberdade ao cristianismo no Império Romano. Destacou-se também pela série de reformas administrativas, militares e religiosas realizadas durante o seu reinado. Como Constantino se tornou imperador? O pai de Constantino, o imperador Constâncio I, faleceu ao ano de 306 DC, em Eboracum, atual York, Inglaterra. Imperador único do Império Romano, as disputas de Constantino para defender sua posição incluíram uma série de acontecimentos, como negociações diplomáticas e guerras civis.
É esse cara que vocês dizem amém até hoje achando que é Deus. Ai, não falei isso. Durante muito tempo, o cristianismo, presta atenção, foi interpretado pelo Império Romano como uma afronta, pois em vez de adorar ao imperador, seus adeptos adoravam a Deus. O cristianismo tirou impostos do imperador Constantino. Aí ele pensou: opa, eles estão amando uns aos outros, eles estão adorando Deus e não a mim. Vou mudar isso agora. Nesse período, os cristãos foram perseguidos e muitas de suas propriedades e de seus lugares de culto foram confiscados. Era comum, por exemplo, atirar cristãos aos leões no Coliseu de Roma para entreter as multidões. E aí, como eles não conseguiram derrotar Jesus e Yeshua Sananda, eles fizeram o quê? Vamos destruir os fiéis dele. Vamos criar uma religião com o nome dele. Nós matamos Jesus como um criminoso, mas agora, como a gente não consegue destruir o nome dele que ele deixou aqui, a gente vai criar uma religião e vamos ferrar os fiéis dele. Agora vamos ver o que o padre Gonçalo Portocarrero de Almada diz. Afinal, quem matou Jesus de Nazaré? Cristo não foi morto pelos judeus, mas pelos romanos, por Pôncio Pilatos e os seus soldados. Como explicar então que o primeiro Papa tenha ido viver na capital da pátria dos assassinos de Jesus? Alguém consegue me responder isso? É só falar Jesus e sai fanático de todo cano. Mano, os caras fizeram o jogo certinho. Ferraram o nome de Jesus, tentaram, não conseguiram. Então vamos ferrar quem acredita nele. Mano, isso é de praxe, isso é mais velho que a serra. A exclusão do livro de Enoque, que é o que ele perguntou também o companheiro, da Bíblia ocorreu durante o processo de canonização das escrituras sagradas. Os líderes religiosos da época consideraram que o livro não possuía autoridade divina suficiente para ser incluído no cânon bíblico. Verônica, mas o que tinha no livro de Enoque? Eu sabia que viria essa pergunta. O livro de Enoque é um dos antigos textos religiosos mais misteriosos de todos os tempos, contendo profecias e revelações. Sua autoria é atribuída ao ancestral de Noé, que dá título à obra. Algumas pessoas acreditam que esses escritos não foram incluídos na Bíblia por revelarem segredos místicos sobre os mistérios da criação. Pense por você agora. Quer entender melhor o jogo? O tempo acabou. Tic-tac, tic. Link na bio. Não olhe para trás.